Chacon já tá junto com a gente aqui pra gente entrevistar ele que foi campeão paulista em 2005, campeão da Libertadores de 2005, campeão mundial em 2005, campeão brasileiro em 2006, 2007, vindo da Portuguesa Santista, depois a gente vai falar disso daí tudo, participando de um dos momentos mais icônicos da história do São Paulo e também, claro, com muita história, muita resenha aí também na comunicação, já que ele também está na TV. Então, Souza, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no Arquibancast, bom te receber e, cara, não repara a bagunça, mas tá em casa aí. Não, que isso, obrigado, Senna, obrigado, Gabriel, Chacon, prazer estar com vocês. A última vez não deu certo, né? Foi no dia do prêmio do Paulistão. E aí eu tava como apresentador, acabou atrasando lá, não deu certo. Mas eu vim num momento legal para falar, né? São Paulo fez uma partida legal. Então a gente todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz. Então a gente tem bastante coisa para poder falar, né? Sobre esse time. Tem tirado o sono do torcedor. É isso, Sozinha. Muita coisa pra falar, então, bora esquentar, começar já falando um pouquinho desse momento atual, porque você agora, além de jogador, é comentarista lá, tá com o Neto todos os dias, aquela resenha boa, né? Vocês lá no Donos da Bola, e certamente comentaram também da derrota do São Paulo, então, contra o Cuiabá, que a gente falou brincando, o jogo foi horroroso, péssimo aí por parte do São Paulo, e assim, já é uma fase complicada, porque cai nas Copas, tem uma derrota pro Cuiabá. Cara, assim, passa a ficar mais difícil uma briga pelo G4 do Brasileirão, porque o São Paulo deixa pontos pelo caminho. E aí gera sempre uma dúvida que é Zubeldia. A gente veio falando disso também no caminho, né? Claro, falando um pouquinho sobre essa permanência dele ou não, a fritura interna dele e tudo mais, mas queria ouvir um pouco de você. Você que jogou, você que hoje comenta com o Neto lá também, cara, a sua visão, né, do fato Zubeldia e se você acha que tem ainda um ponto de virada de chave, uma expectativa de virar a chave com o Zubeldia no São Paulo. Eu acho que tem, Gabriel, eu acho que tem. Eu acompanho bastante vocês, não concordo às vezes com o que o senhor fala. Muita gente não concorda. Fica tranquilo. Mas é uma realidade, né? Não adianta, né? A gente vai pegar o último jogo de sábado, foi horrível. Mas eu não vi nenhum time, os principais times do Brasil, tipo, dar um chocolate no São Paulo. O São Paulo já tem anos que fala assim, quando se fala em São Paulo, todo mundo, quando se vai jogar São Paulo e Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, os menores, São Paulo sempre fala assim, o São Paulo gosta de ressuscitar mortos. Era o medo que o torcedor tinha contra o Corinthians. Mas assim, eu não vi ainda nenhum time considerado melhor do que o São Paulo, botar o São Paulo no bolso, né? Eu vi o Botafogo jogar um primeiro tempo só de lá. Agora, só que o São Paulo precisa ter capacidade, né? O São Paulo não, os jogadores têm que ter capacidade, tem que saber. Cara, a impressão que eu tenho é que tem muita gente ali que se conforma com pouca coisa. Acho que o que é uma Copa, a Supercopa ou o Campeonato da Copa do Brasil serviu de... A gente sabe que o time estava há muito tempo sem ganhar alguma coisa, mas, cara, jogar no São Paulo precisa de algo mais, cara. A gente vê que assim, o mesmo elenco, né, que até alguns meses atrás a gente falava que era um elenco que não aceitava derrota, ou que nos jogos grandes, né, vinha conseguindo competir, bater de frente com o Palmeiras, Flamengo, o próprio Botafogo, pro torcedor dá a impressão que perdeu um pouco esse brilho, não sei se... não é vontade, mas falta algo. Senna, eu acho que a eliminação dói, eu já tive do outro lado, quem está acostumado a ganhar, às vezes, não... É difícil digerir muito rápido. Eu acho que todo São Paulino teve medo daquele jogo do Corinthians. Todo mundo se criticou a forma como o São Paulo lidou com os 2 jogadores a mais do que o Corinthians. Mas a gente precisa ver que, deixando de lado um pouquinho e entrando mais no lado comentarista, teve alguns jogos que o São Paulo foi prejudicado, principalmente no Campeonato Brasileiro. Vou lembrar aqui 2. Atlético Mineiro, onde teve 2 gols irregulares, e teve agora do Fluminense, que tinham audiência e botaram o jogo, audiaram a audiência, pediram vista para poder analisar mais o caso. Então, o São Paulo teve alguns lances que foram prejudicados. Sim. Mas, assim, é um time que, desde o ano passado, que eu lembre, que oscila muito, principalmente contra os times menores. E precisa mais, perdeu jogadores essenciais no time, alguns jogadores tidos como os grandes pilares do time caíram de rendimento, o caso do Lucas, né, depois que voltou da seleção,
O Caleri, que é um cara brigador. Um dia eu tomei um pau do caramba que eu disse que o Caleri não era um goleador. Que eu não acho. Eu acho o Caleri um brigador. Um cara brigador, um cara que tem a cara do São Paulo de hoje. Mas quando se precisa muito dele, aí às vezes ele acaba falhando em algumas, principalmente nesses jogos do Botafogo, agora se a gente for lembrar, né, ele acabou falhando. Então alguns jogadores oscilaram bastante, mas eu não vejo uma troca do Zubeldia como a solução do São Paulo. Ele é vítima de uma régua alta, de repente, do último ano, porque o São Paulo campeão na Copa do Brasil era uma coisa um pouco inesperada, né? Tipo, o time tava ali, era brigador, foi campeão. E aí o próximo ano, você jogou bola, pode falar melhor, o ano pós-título cria uma expectativa maior de todo mundo. Pô, ganhou com esse time, então a gente claro, contrata um aqui, um ali e tal, e o time vai ser campeão. Mas não foi bem assim com o Zubeldia. Você acha que tem um pouco dessa régua? A régua ficou alta por causa da Copa do Brasil, mas o São Paulo não mudou. São Paulo melhorou, essa é a verdade. São Paulo melhorou nos jogos fora de casa. São Paulo, ano passado, com o Dorival, ganhou um jogo fora de casa contra o Bahia, acho que o último jogo. Então, isso já é uma vergonha para um time igual o São Paulo. Em Campeonato Brasileiro, você não só ganha jogo jogando em casa. Jogar em casa é uma teta. Quando você está tudo bem, o torcedor do São Paulo entendeu a necessidade dele ir a campo, está sendo muito bonito. Eu já joguei líder do Campeonato Brasileiro para 20 mil pessoas, pô. Hoje, 40 mil pessoas, o time está às vezes em 10º. Ano passado brigou até ali quase, há 2 anos atrás, brigou quase para não cair. Então o torcedor do São Paulo entendeu a necessidade de ele ir a campo. Mas jogar no Morumbi é uma teta. Uma teta. A torcida incentiva, o torcedor vai. Agora, você precisa entender que ganhar Campeonato Brasileiro, você precisa ganhar jogo fora de casa. Isso é fundamental. Teve um campeonato com o Muricy que a gente, acho que perdemos 2 ou 3 jogos, pô. 2007 ou 2006, não me lembro direito. Então, ganhar campeonato, primeiro, você tem que saber jogar o mata-mata. A gente viu qual foi os jogos, os 2 jogos. Primeiro jogo da Copa do Brasil, os 2 primeiros jogos contra o Atlético Mineiro, a gente foi superior ao Atlético. Contra o Botafogo, a gente deixamos de jogar um tempo, fomos superior. Agora, você precisa saber jogar. Você precisa querer. Felizmente, na minha opinião, alguns jogadores oscilaram muito. Luciano, né? A gente viu que trocou o Luciano, daqui a pouco o Willian oscilou também naquele jogo. Mas eu não vejo uma culpa do Zubeldia e nem vejo... Eu vejo o São Paulo bem parecido. Eu sempre falei isso. Eu acho o São Paulo desse ano um time mais confiável. Quando se pega um time extremamente parecido com o São Paulo, um time que gera um clamor da mídia, o São Paulo parece que acorda e joga. Agora, o problema do São Paulo desde o ano passado foi contra os menores. Sim. Pode ver. Você perder 2 jogos para o Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, você não merece classificar nem para ir nem para pré-Libertadores. Você precisa ganhar. Jogos assim, você precisa ganhar. Você não tem que falhar. Eu acho que o grande aprendizado que eu trago do Muricy é isso.